Comunicação de resultados. Relatórios de auditoria com foco na FGV. Para tribunais de contas. Introdução. Neste Transcriptrans, vamos percorrer de forma completa e didática o tema Comunicação de Resultados e Relatórios de Auditoria, com foco especial no estilo de cobrança da banca FGV em concursos de tribunais de contas. A ideia é transformar o conteúdo em uma explicação fluida, própria para leitura contínua, sem perder precisão técnica nem os detalhes que costumam aparecer em prova. O ponto de partida é compreender que a comunicação de resultados representa a etapa em que o trabalho de auditoria deixa de ser apenas análise interna da equipe e passa a produzir efeitos institucionais concretos. É nesse momento que os achados, as evidências, as conclusões, as opiniões e as recomendações são apresentados formalmente, em regra por meio do relatório de auditoria. A FGV costuma explorar esse tema de duas maneiras. A primeira é cobrando a lógica do processo de comunicação, perguntando a ordem dos atos, a finalidade de cada etapa e a participação dos gestores auditados. A segunda é misturando regras de auditoria governamental com regras das normas brasileiras de auditoria independente, especialmente as NBC-TA 700, 705 e 706. Por isso, é fundamental estudar o assunto com atenção às diferenças conceituais. Comunicação de resultados. A comunicação de resultados consiste na apresentação final dos trabalhos de auditoria. Nessa apresentação são expostas as situações encontradas, as análises realizadas, as conclusões obtidas, as opiniões emitidas e as recomendações formuladas em relação ao objeto auditado. Em regra, essa comunicação se materializa por intermédio de um relatório de auditoria. Aqui já aparece uma pegadinha importante. A comunicação de resultados não é mero envio burocrático de documento. Ela é um processo estruturado que começa com a preparação do relatório, passa pelo diálogo com a entidade auditada, culmina na emissão do relatório final e, em certos casos, alcança a divulgação pública dos resultados. Em outras palavras, não se trata apenas de redigir, trata-se de consolidar, validar, formalizar e dar transparência. Processo de comunicação. O processo de comunicação dos resultados pode ser visualizado em 4 grandes momentos. O primeiro momento é a preparação do relatório. Nessa fase, a equipe compila os achados, verifica a consistência e a clareza das informações e inclui as evidências e justificativas que dão suporte técnico ao que está sendo afirmado. Esse ponto é muito relevante para a FGV, porque a banca gosta de associar a validade do relatório à presença de suporte probatório suficiente. Relatórios sem evidência adequada compromete a credibilidade do trabalho. O segundo momento é a discussão com a entidade auditada. Aqui existe diálogo entre os auditores e a administração da entidade para discutir os achados preliminares. Podem ocorrer ajustes e complementações com base no retorno fornecido pelos auditados. O objetivo é garantir precisão e permitir que a entidade apresente explicações, esclarecimentos ou até correções. A FGV gosta de cobrar que essa etapa reforça a imparcialidade, a completude e a justiça do relatório, porque evita que o produto final seja unilateral ou construído sem ouvir a parte auditada. O terceiro momento é a emissão do relatório final. Depois da revisão final do documento, vem a aprovação pelos responsáveis da auditoria e, posteriormente, a distribuição às partes interessadas. Aqui o relatório assume sua forma definitiva e passa a ser utilizado para deliberação, responsabilização, recomendação ou controle. O quarto momento é a divulgação e a transparência. Dependendo das normas aplicáveis, dos regulamentos e do estágio processual, os resultados podem ser publicados para garantir transparência e accountability. Isso pode ocorrer por meio de sítios institucionais, relatórios públicos e apresentações em audiências públicas. Mas atenção a uma distinção muito cobrada em prova. No âmbito dos tribunais de contas, os resultados das auditorias, em regra, só podem ser divulgados após a apreciação pelos colegiados, salvo autorização expressa do relator ou do próprio colegiado. Portanto, transparência existe, mas ela não elimina o respeito ao rito institucional. Relatórios de auditoria e opinião do auditor. O relatório de auditoria é um instrumento formal por meio do qual o auditor apresenta suas conclusões. Antigamente, era comum a utilização da palavra parecer,
mas o termo mais técnico e atualmente preferido é relatório de auditoria. A FGV pode explorar essa nomenclatura, especialmente em enunciados que contrapõem terminologia antiga e moderna. O objetivo central do auditor é expressar opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis com a estrutura de relatório financeiro aplicável, assegurando-se de que estejam livres de distorções relevantes. Além disso, o auditor deve emitir um relatório que documente suas conclusões e se comunique com os usuários interessados. A forma e o conteúdo do relatório dependem da natureza da auditoria, dos usuários previstos, das normas aplicáveis e dos requisitos legais. Isso significa que não existe um único modelo rígido para toda e qualquer situação. A estrutura básica é normativamente disciplinada, mas o relatório se adapta ao tipo de trabalho executado. Trabalhos de certificação e trabalhos de relatório direto. Essa distinção é muito importante e pode aparecer em provas de controle externo. Nos trabalhos de certificação, o relatório de auditoria expressa uma opinião quanto ao fato de a informação sobre o objeto estar, em todos os aspectos relevantes, livre de distorções, ou quanto ao objeto estar em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com os critérios estabelecidos. Nesses casos, o produto costuma ser chamado de relatório do auditor. Já nos trabalhos de relatório direto, o relatório deve declarar os objetivos da auditoria e descrever como esses objetivos foram abordados. Além disso, inclui os achados e as conclusões sobre o objeto e pode também conter recomendações. Informações adicionais sobre critérios, metodologia e fontes de dados também podem aparecer, bem como eventuais limitações de escopo. Em síntese, no trabalho de certificação há uma lógica mais ligada à emissão de opinião sobre conformidade ou adequação. No relatório direto, o foco recai mais intensamente sobre descrever objetivos, abordagem, achados e conclusões. Relatórios de forma longa e de forma curta. Os relatórios de forma longa apresentam, em detalhes, o escopo, os achados e as conclusões da auditoria. Frequentemente incluem efeitos potenciais e recomendações construtivas, com vistas à adoção de medidas corretivas. Os relatórios de forma curta, por sua vez, são mais condensados e geralmente seguem formato mais padronizado. A cobrança da FGV costuma girar em torno da diferença de profundidade. Forma longa significa descrição mais detalhada. Forma curta significa síntese e padronização, não ausência de conteúdo essencial. Esclarecimentos dos responsáveis e comentários dos gestores. Os esclarecimentos dos responsáveis acerca dos achados preliminares, apresentados formalmente por escrito em resposta aos ofícios da equipe de auditoria, devem ser incorporados ao relatório como um dos elementos de cada achado, individualmente considerado. Esse detalhe é extremamente relevante. A banca pode tentar induzir o candidato a pensar que a manifestação do gestor é documento separado, sem integração ao relatório. Isso não está correto quando a norma determina sua incorporação como elemento do achado. Além disso, um modo bastante efetivo de assegurar que o relatório seja imparcial, objetivo e completo é submeter o relatório preliminar aos comentários dos dirigentes da entidade auditada. A inclusão desses comentários no relatório final produz um documento mais equilibrado, porque apresenta não apenas o entendimento da equipe de auditoria, mas também a perspectiva dos gestores e as providências corretivas que pretendem adotar. Nas auditorias operacionais, a regra é submeter o relatório preliminar aos comentários dos gestores, inclusive no tocante a achados, conclusões e propostas de encaminhamento. Nas demais auditorias, essa remessa é obrigatória se houver achados de alta complexidade ou de grande impacto, e opcional nas demais hipóteses, a critério do dirigente da unidade técnica. Essa diferença entre auditoria operacional e demais auditorias é típica de questão objetiva. Em auditoria operacional, a submissão do relatório preliminar aos gestores é a regra. Nas demais, depende da relevância do achado ou de decisão da autoridade competente. Informações confidenciais ou sensíveis. Quando houver informações confidenciais ou sensíveis, a equipe deve consultar o titular da unidade técnica sobre a necessidade de tratamento sigiloso do processo. Perceba que o sigilo não decorre de impressão subjetiva do auditor,
mas de avaliação institucional orientada pela unidade competente. Benefícios estimados e volume de recursos fiscalizados. A equipe deve quantificar os benefícios que poderão ser obtidos caso as ações propostas sejam adotadas. Se a quantificação exata não for possível, deve ao menos estimá-los. Esse ponto dialoga fortemente com a lógica de auditoria operacional e de controle de resultados, muito cara aos tribunais de contas. Além disso, o volume de recursos fiscalizados pode ser destacado como elemento relevante do relatório, pois ajuda a dimensionar a materialidade e a relevância institucional do trabalho. Conclusões e propostas de encaminhamento. A conclusão constitui seção exclusiva do relatório e deve responder à questão fundamental da auditoria, constante do enunciado do objetivo. Também devem ser abordadas as respostas às demais questões formuladas para compor o escopo, sempre em direção ao atendimento do objetivo da auditoria. Aqui há uma lógica importante para a prova. A conclusão não é mera repetição dos achados. Ela sintetiza a resposta final do trabalho e precisa dialogar diretamente com o objetivo da auditoria. As propostas de encaminhamento devem ser consistentes com os achados, decorrer logicamente deles e das conclusões, e focalizar as causas identificadas. As propostas de determinação e de recomendação devem indicar o que deve ser aperfeiçoado ou corrigido, e não como isso será feito. Isso decorre da discricionariedade administrativa do gestor e do fato de que a equipe de auditoria não detém necessariamente a única ou a melhor solução. Esse é um dos pontos mais clássicos de cobrança. O auditor aponta o que deve ser corrigido ou aperfeiçoado, mas não invade o espaço discricionário do gestor ao impor exatamente como ele deve agir, salvo quando a ordem jurídica ou a natureza da determinação exigir maior precisão. Monitoramento de deliberações. As deliberações proferidas pelo tribunal devem ser acompanhadas quanto ao seu cumprimento ou implementação. Quando se tratar de determinações dirigidas aos jurisdicionados, o monitoramento é obrigatório. Quando se tratar de recomendações, o monitoramento ocorrerá a critério do tribunal, do relator ou da unidade técnica. Essa diferença é muito importante. Em prova, a palavra determinação costuma vir associada à obrigatoriedade de monitoramento. A palavra recomendação, por sua vez, aparece ligada à discricionariedade institucional do acompanhamento. Distribuição e divulgação dos relatórios. Os relatórios de auditoria destinam-se exclusivamente aos relatores e à apreciação dos colegiados do tribunal. Caso se pretenda enviá-los a outros destinatários, essa proposta deve constar das propostas de encaminhamento. Mais uma vez aparece uma pegadinha recorrente. O relatório não é livremente distribuído a qualquer interessado desde logo. Há destinatários institucionais próprios e qualquer ampliação do envio depende de previsão formal no encaminhamento. Os resultados das auditorias somente podem ser divulgados após apreciação pelos colegiados, salvo autorização expressa do relator ou dos próprios colegiados. Portanto, a transparência deve conviver com o devido processo no âmbito do controle externo. Normas de auditoria governamental e classificação dos relatórios. Segundo as normas de auditoria governamental, os relatórios podem ser classificados quanto à forma, ao escopo, à abrangência e à natureza da opinião. A forma diz respeito ao meio de apresentação, podendo ser escrita ou verbal, conforme o caso. O escopo refere-se à extensão dos procedimentos realizados durante a auditoria. A abrangência está ligada ao fato de o relatório alcançar toda a entidade ou apenas parte dela. A natureza da opinião indica se a manifestação do auditor é modificada ou não modificada. Além disso, dependendo dos requisitos legais e normativos, o auditor pode ter de incluir observações específicas sobre controle interno, conformidade com regulamentos e eficácia das operações. NBC TAS 705. Tipos de opinião modificada. A NBC TAS 705 disciplina as opiniões modificadas. As três espécies são opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião. A definição da espécie adequada depende de dois fatores principais.
O primeiro é a natureza do assunto que gerou a modificação, isto é, se as demonstrações contábeis apresentam distorção relevante ou se há impossibilidade de obtenção de evidência apropriada e suficiente. O segundo é o grau de disseminação dos efeitos, ou dos possíveis efeitos, nas demonstrações contábeis como um todo. Em linguagem de prova, a palavra decisiva é generalização. A FGV costuma explorar exatamente a relação entre relevância e generalização. É preciso memorizar a lógica. Quando há distorção relevante, mas não generalizada, a tendência é a opinião com ressalva. Quando há distorção relevante e generalizada, a consequência é a opinião adversa. Quando não se consegue obter evidência apropriada e suficiente, e os possíveis efeitos podem ser relevantes e generalizados, a conclusão é a abstenção de opinião. Distorções relevantes. As distorções relevantes nas demonstrações contábeis podem decorrer de inadequação das políticas contábeis selecionadas, de aplicação inadequada dessas políticas ou de divulgações insuficientes ou inadequadas nas demonstrações. Já os efeitos generalizados são aqueles que não se restringem a elementos específicos ou, mesmo quando se restringem, representam parcela substancial das demonstrações ou afetam de modo amplo sua compreensão. Um item isolado pode ser generalizado se for muito significativo em relação ao todo. Da mesma forma, várias pequenas distorções podem, em conjunto, assumir caráter generalizado se atingirem parcela substancial do conjunto das demonstrações. Opinião com ressalva. A opinião com ressalva deve ser emitida em duas hipóteses. Primeira hipótese: o auditor obteve evidência apropriada e suficiente e concluiu que as distorções são relevantes, individualmente ou em conjunto, mas não generalizadas. Segunda hipótese: o auditor não conseguiu obter evidência apropriada e suficiente, mas concluiu que os possíveis efeitos de distorções não detectadas poderiam ser relevantes, embora não generalizados. Perceba a estrutura. A ressalva pode surgir tanto por distorção efetivamente constatada quanto por limitação probatória. O que impede sua conversão em adversa ou em abstenção é a ausência de generalização. Opinião adversa. A opinião adversa é emitida quando o auditor obtém evidência apropriada e suficiente e conclui que as distorções são relevantes e generalizadas. A grande palavra aqui é certeza baseada em evidência obtida. O auditor sabe que há distorção e sabe que ela é disseminada ou estruturalmente relevante ao conjunto das demonstrações. Abstenção de opinião. A abstenção de opinião ocorre quando o auditor não consegue obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião e conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se existirem, poderiam ser relevantes e generalizados. Em outras palavras, a abstenção não decorre de certeza sobre a distorção, mas da impossibilidade de formar convicção segura diante de limitação probatória grave. Quando o auditor se abstém de opinar, a descrição de suas responsabilidades no relatório deve ser ajustada. O relatório passa a declarar que sua responsabilidade era conduzir a auditoria e emitir relatório, mas que, em razão dos assuntos descritos na base para a abstenção de opinião, não foi possível obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar a opinião. Também se reafirma a independência e o cumprimento das exigências éticas. Regra importante sobre cumulação de opiniões. Quando o auditor entende ser necessário emitir opinião adversa ou abster-se de opinar sobre as demonstrações contábeis como um todo, o relatório não deve trazer simultaneamente opinião não modificada sobre a mesma estrutura de relatório financeiro. Essa vedação é clássica e pode aparecer em item de certo ou errado. Comunicação aos responsáveis pela governança. Sempre que o auditor previr modificar sua opinião, deve comunicar aos responsáveis pela governança as circunstâncias que levaram à modificação e o texto proposto. Além disso, tanto nos casos de parágrafo de ênfase ou de outros assuntos quanto nos casos de modificação de opinião, os responsáveis pela governança devem ser comunicados. Impossibilidade de obter evidência apropriada e suficiente. A impossibilidade de obtenção de evidência pode decorrer de circunstâncias fora do controle da entidade.
de circunstâncias relacionadas à natureza ou à época do trabalho do auditor, ou de limitações impostas pela administração. Contudo, nem toda dificuldade constitui limitação de alcance apta a modificar a opinião. Se o auditor puder obter evidência adequada por meio de procedimentos alternativos, não haverá por si só limitação que imponha modificação. Esse ponto costuma ser muito cobrado. A mera impossibilidade de executar um procedimento específico não equivale automaticamente à limitação de alcance, desde que a prova necessária possa ser produzida por outro meio adequado. Renúncia ao trabalho. A viabilidade de renunciar ao trabalho de auditoria depende do estágio em que se encontra a auditoria quando a administração impõe limitação ao alcance. Se o auditor já tiver realizado parte significativa do trabalho, pode concluir a auditoria na medida do possível, abster-se de opinar e explicar a limitação na seção base para abstenção de opinião, em vez de renunciar. Casos específicos muito cobrados. Se a administração impõe limitação de escopo, o auditor deve solicitar a retirada da limitação e informar a governança. Se a limitação não for retirada, deve tentar procedimentos alternativos para obter evidência apropriada. Se nem assim for possível, caberá opinião com ressalva ou abstenção de opinião, conforme a gravidade e a generalização dos possíveis efeitos. Se a administração se recusa a fornecer representações formais sobre sua responsabilidade, há duas situações. No momento da contratação, o auditor deve recusar o trabalho, salvo imposição legal ou regulamentar. Ao final da auditoria, se a recusa ocorrer nesse estágio, o auditor deverá emitir relatório com abstenção de opinião. Em caso de incerteza relevante, se ela estiver adequadamente divulgada nas demonstrações contábeis, a regra é relatório sem ressalva, mas com parágrafo de ênfase. Se não estiver adequadamente divulgada, a consequência pode ser relatório com ressalva, se a inadequação for não generalizada ou opinião adversa, se for generalizada. Quanto ao uso da base contábil relacionada à continuidade operacional, se o uso for inapropriado, a consequência é a opinião adversa. Se o uso da base for apropriado e a divulgação também for adequada, o relatório pode ser sem ressalvas. Se a divulgação for inadequada, o relatório poderá conter ressalva ou opinião adversa, conforme a extensão do problema. NBC-TA 700 Formação da opinião e emissão do relatório. A NBC-TA 700 regula a formação da opinião e a emissão do relatório do auditor. Entre os elementos obrigatórios do relatório estão o título, que deve deixar claro tratar-se de auditor independente, o destinatário, definido pelo contrato ou pela circunstância legal, a seção opinião, a seção base para opinião, e as seções que tratam das responsabilidades da administração e do auditor.